Olá, meus caros. Aqui é o Corvo quem vos fala e estou aqui novamente para mais um Cine Corvo e dessa vez trazendo um filme espanhol de 2010 chamado La Herencia Valdemar. Como eu havia mencionado no primeiro tópico desse segmento, do segmento Cine Corvo, era uma das minhas vontades trazer para o canal possibilidades de mostrar, de exibir ou até mesmo debater, se for o caso, se houver oportunidade, com algum inscrito que se interesse pelo debate, debater formas diferentes de cinema. Né? Formas diferentes de filmar, formas diferentes de lidar com o horror, formas diferentes de escrever, paradigmas diferentes de cinema. Então, Lerência Valdemar, no caso, é o representante espanhol da vez, coisa que deve se repetir no futuro, pois existem filmes espanhóis do gênero muito bons e que talvez muita gente não conheça. Mas o intuito principal é justamente reverenciar maneiras diferentes de fazer cinema. Uma forma diferenciada de filmar, de agir, de encenar, né? Que vai desde aspectos técnicos, como movimentos de câmera, até mesmo figurino e roteiro. O que é mais interessante no cinema é justamente a influência cultural muito forte que os povos inserem nas películas. O olhar de um diretor, a forma de atuar de um ator, ela nunca é totalmente isenta das referências culturais e sociais de onde eles estão. E é muito bonito você perceber isso refletindo nas películas. E o gênero horror não seria diferente nesse aspecto. Quando a gente fala de Espanha, a gente fala também de horror espanhol, ou que seria a representação do horror para o espanhol. E são paradigmas diferentes. Não se trata de uma questão de que o cinema espanhol ou europeu, de maneira geral, é melhor que o americano ou vice-versa. Os americanos podem dizer isso, né? Uma certa soberba. Mas não. São paradigmas. São olhares para o cinema. Objetivos. Um tipo de sensibilidade de tato que é diferenciado. Quando você trabalha num objeto artístico, na construção de objeto artístico, você tem objetivos com isso. Né? Você também tem sentimentos durante essa construção. E a película cinematográfica também se insere aí nessa arquitetura, nessa maneira artesanal de construir a arte e fazer com que essa arte represente alguma coisa. E dessa vez nós vamos ver aí um pouco do trato espanhol com a película e com o horror. Vamos ver o horror com os olhos do povo espanhol. Bem, para falar disso, a gente tem que falar, obviamente, em retratação. E uma coisa que eu acho bem interessante no cinema espanhol é como eles normalmente têm um enfoque interessante na questão da cenografia no âmbito estético. Uma coisa que eu acho interessante nesse filme que vocês vão ver, La Herencia Valdemar, é como o figurino, os momentos que são retratados, que são momentos de época, são bem cuidadosos. E é justamente também um dos motivos fortes que me fez pensar nesse filme e trazê-lo para o canal. Na verdade foram dois. O primeiro foi o fato de La Herencia Valdemar ser uma adaptação do universo do Lovecraft. Lovecraft é um autor que eu leio para o canal, tem contos dele no canal já postados, né, vários deles, coisa que irá continuar no futuro. Né? Esse foi um motivo. E o segundo é o fato também de ser um horror que mexe com o aspecto histórico. É um horror de época. La Herencia Valdemar é um filme que retrata coisas do momento presente, onde a protagonista está, e momentos do passado, coisas que anteveram esse momento.
Por isso a questão da herança, porque tem algo aí que é antigo, algo que será reverenciado. E esse retrato de época coloca La Herencia Valdemar como um filme de horror que também trabalha com essa nuance de construir um contexto e um cenário de época. Né? Para quem aí cresceu em contato com filmes de época, ou até mesmo com as novelas que são produzidas no nosso país, né? Querendo ou não, o nosso país ele é um expoente nesse sentido, ele sempre foi, né? Independente da qualidade das novelas produzidas no Brasil. Foi um país, eu acho que creio que continua sendo, né? É um país que produz muito filme de época. ah, vai, vai notar isso, vai prestar atenção nesse aspecto. Como trabalhar com cenografia e ambientações de época não é uma coisa tão simples ou tão é, óbvia, digamos assim. Você precisa muito de ambientação. Não é apenas você colocar um figurino ou você arrumar de certa maneira, estruturar um cenário. É preciso fazer-se sentir-se dentro de uma época, dentro do contexto da época, dentro daquelas nuances, das questões que aconteciam e eram relevantes para aquela época. E o cinema espanhol ele é interessante quando ele se propõe a fazer isso. Porque a forma como eles trabalham cinematografia e os textos costumam ser bem sensíveis, digamos assim. No caso de La Herencia Valdemar e a mistura, os elementos que ele vai trabalhar com o universo de Lovecraft, digamos que esse filme é uma junção de um filme de época com a mitologia relacionada a Cthulhu e o autor, e ao próprio Lovecraft. Só que ele também extrapola um pouco esse escopo, né, essa estrutura, para inserir na história também outras figuras, que foram figuras famosas da época, em que a história do filme acontece. Né? Então, nós temos figuras aí que foram figuras reais, mas que aparecem no filme de forma fictícia, mas que de certa forma estão se contextualizando com os acontecimentos do filme. A gente pode citar aí o aparecimento no filme do Aleister Crowley, né, o filósofo mago infame, a Belle Gunness, né, que foi uma das maiores serial killers da época dela, a Lizzie Borden, né, então tem algumas figurinhas infames da história e que de certa forma eram figuras da época que também entram aí dentro do mitos do filme, né? E participam dele de alguma forma. Mas tudo isso, de certa forma, comunga e aponta para a ascensão do antigo, a ascensão do desconhecido, do incompreensível, né, daquilo que não necessariamente é possível ser retratado ou explicado pela racionalidade como nós a conhecemos, ou a racionalidade humana em virtude da imaturidade dela ou até da própria falta de desenvolvimento dela. O despertar da consciência que ainda é muito embrionário, que basicamente é o que é um dos alicerces de toda a mitologia relacionada aos trabalhos literários do Lovecraft. É o medo do desconhecido, né? E esse desconhecido sendo acessado ou por intenções de poder, desejos de poder, para acessado para tentar resolver algum problema por desespero, e as consequências de lidar com forças de tal tamanho, sem preparo, sem muito conhecimento e maneiras de abordá-la, ou até mesmo estrutura psíquica para suportar isso, né? Então veremos isso no filme, né? O Aleister Crowley, por exemplo, quer poder, era o que ele desejava, realizar seus desejos, né? A família Valdemar, no caso, se envolve com ah, os grandes antigos por outros motivos, né? No momento presente, onde a casa Valdemar está sendo analisada,
que a jornalista vai fazer um trabalho lá. As razões para a averiguação da casa serão intenções diferentes. Enfim, como esse áudio é sempre um áudio introdutório, não vale a pena ficar falando muito do filme e resenhando aqui. É sempre mesmo uma introdução rápida para quem se interessar. Mas espero que o filme seja interessante para vocês. Para quem não conhece o cinema espanhol, seja uma boa introdução. É importante assistir o filme com olhos diferentes, com olhos não americanos, de preferência. E acostumem-se, os inscritos do canal, que porventura gostarem do segmento, porque haverão outros filmes com outros paradigmas. Eu pretendo postar aí filmes latinos no futuro, da Oceania, continuar postando filmes da Ásia, para a gente ter esse contato com cinemas diferentes, maneiras de ver o cinema diferente, né, paradigmas diferentes, que mostrem realmente, que abram um leque sobre maneiras de fazer cinema e, mais especificamente, né, não apenas, mas muito mais, o horror, no caso aqui, porque é um dos segmentos do canal, né? A forma de fazer horror e ver horror no mundo, né? No cinema, no caso. Como é um segmento do canal, é bem provável que terão mais filmes dessa natureza, mas não apenas. Tem uns clássicozinhos aí que eu sempre vou estar colocando, que não necessariamente serão do horror. Mas essa questão multinacional, multicultural, isso será sempre recorrente aqui. Espero que vocês se divirtam e que tenham aí um bom filme. Aos que não conhecem o cinema espanhol, que seja uma boa introdução. Futuramente eu estarei trazendo outros títulos do cinema espanhol aqui, com certeza, que eu acho que são válidos de serem mostrados e serem contemplados. Alguns filmes muito famosos, como O Labirinto do Fauno, né, A Espinha do Diabo, que normalmente as pessoas conhecem mais. Mas tem alguns desconhecidos muito bons e que trabalham temáticas bem interessantes. Não necessariamente voltadas ao sobrenatural, ao sci-fi ou coisas desse tipo, né? Alguns filmes mais psicológicos mesmo. Futuramente eu vou estar trazendo mais material nesse sentido para vocês poderem ter essa possibilidade de tato e avaliar por vocês mesmos. Sempre lembrando que o filme pode ser acessado pelos links na descrição, tanto para o Facebook quanto para o blog, e que o reprodutor tem sempre um ícone no canto superior direito, onde vocês podem acessar o filme no Google Drive, onde ele foi postado, e assistir ele lá em full screen. No mais, bom filme, pessoal, bom entretenimento aí com o que os espanhóis podem lhes prover, e sonhem com o Cthulhu, um sonho bem bonito com ele. Não necessariamente o que vocês entendem por bonito, mas o que ele entende por bonito. Até a próxima.